analgesia e a sedação, elas formam um manejo integrado de medicamentos que são utilizados na UTI para promover o alívio da dor, diminuir a ansiedade e também promover um maior conforto para o paciente. Agora, falando um pouco mais sobre os conceitos e fundamentos, a analgesia ela é focada no alívio ou eliminação da dor, sem alterar os níveis de consciência. E com o manejo adequado, ela também vai ajudar a diminuir os níveis de ansiedade. Já a sedação, ela é focada na supressão ou depressão dos níveis de consciência, onde também vai ajudar a eliminar o estresse e a ansiedade, vai facilitar a ventilação mecânica e também vai dificultar o paciente de retirar os tubos ou os catéteres. Já a analgosedação, ela é a fusão dessas duas práticas, onde a dor ela deve ser tratada antes ou durante a sedação, pois a dor ela vai gerar uma agitação no paciente. Os objetivos principais são o controle da dor, a redução da ansiedade e da agitação, a sincronia ventilatória e a otimização do consumo de oxigênio. A sedação e a analgesia na UTI, elas são tratamentos que são baseados na individualização do paciente, e esse tratamento ele vai ser guiado por alvos. O primeiro alvo ele é a analgesia, pois a dor ela é o principal agente estressor da UTI. Depois da analgesia é feita a sedação para manter o paciente mais calmo e mais confortável, e em seguida é feito um monitoramento constante, onde a equipe multiprofissional ela vai utilizar escalas para avaliar os níveis de dor e os níveis de consciência do paciente. Quando a gente fala de analgésico, tem os opioides. Um exemplo de um opioide é o fentanil, porque, vamos dizer assim, um paciente está com uma dor intensa e ele está na UTI, então é usado o fentanil. Então o fentanil ele acaba agindo nos receptores do sistema nervoso central, acaba sendo eficaz, porém exige um monitoramento por conta do risco de depressão respiratória para aquele paciente. Então aí entra a questão dos anti-inflamatórios não opioides, que é, vamos supor, um exemplo, a dipirona e o paracetamol intravenoso. Eles complementam um tratamento que não precisa do uso não tem a necessidade do uso do opioide, e menos opioide acaba significando que é menos efeito colateral para aquele paciente. Na parte sedativa, tem o famoso midazolam, né? Que ele acaba sendo eficaz nas situações que o paciente está em estado agudo, e o uso prolongado do midazolam, ele acaba aumentando o risco de delírio para aquele paciente. Então, deve ser evitado quando for possível. E um outro exemplo, além do midazolam, é o propofol, que acaba sendo um sedativo de uma ação mais, como eu posso dizer, mais rápida que a gente tem. Ele é um excelente para sedação para aquele paciente, ele é de curta duração, então ele facilita o desmame do ventilador. Então, quando se usa o propofol em dose alta, então, em dose alta e além de uso prolongado, tem que ter um cuidado por conta que pode causar uma síndrome de infusão para aquele paciente. Em um ambiente de UTI, o objetivo principal não é apenas manter o paciente inconsciente, mas garantir o controle da dor, o conforto e a segurança, facilitando assim a ventilação mecânica. Para entender como alcançamos esse equilíbrio, vamos precisar analisar a farmacodinâmica, ou seja, a forma como esse mecanismo de ação e os medicamentos agem no organismo, através de duas classes essenciais na rotina clínica. A primeira classe fundamental é a dos opioides, representados frequentemente pelo fentanil. Na farmacodinâmica, eles vão atuar como agonistas dos receptores opioides no sistema nervoso central, que vão bloquear as vias condutoras de dor. Essa classe ela é a base da estratégia analgesia-frist, onde vamos priorizar o alívio do componente doloroso antes de instituir qualquer sedativo. Já a segunda classe, ela vai englobar os sedativos e hipnóticos, utilizados para o controle da ansiedade e da agitação. Aqui vamos destacar dois mecanismos distintos. O propofol, que atua potencializando os receptores GABA, o principal neurotransmissor inibitório do cérebro, que vai promover uma sedação rápida e profunda, que vai ser ideal para o acoplamento imediato e ao ventilador mecânico. E também vamos ter o dexmedetomidina, um agonista alfa-2 adrenérgico, que ele vai reduzir a liberação de noradrenalina, que vai ser o seu grande diferencial farmacodinâmico, e vai proporcionar uma sedação consciente, onde o paciente vai permanecer calmo, mais responsivo e cooperativo. Para finalizar, compreendermos a farmacodinâmica dessas medicações vai permitir que as equipes multiprofissional elas guiem uma sedação mais assertiva e individualizada. O equilíbrio entre o bloqueio de dor pelos opioides e o controle da agitação pelos sedativos é o que vai reduzir o tempo de internação e prevenir de complicações como o delírio. Vamos falar agora sobre a farmacocinética desses medicamentos. O fentanil é um opioide sintético, muito utilizado na analgesia e no controle da dor intensa. Sua principal característica farmacológica
é a alta lipossolubilidade que permite a rápida passagem pela barreira hematocefálica. Por isso, o seu início de ação acontece em aproximadamente 1 a 2 minutos, em sua admissão intravenosa. Depois de entrar na circulação, o fentanil se distribui rapidamente nos órgãos bem perfuridos, como o cérebro e o pulmão. O metabolismo ocorre principalmente no fígado, pela enzima CYP3A4, e seus metabólitos são eliminados pelos rins. Sua meia-vida varia entre 2 e 4 horas, e clinicamente promove analgesia potente e sedação, mas também pode causar depressão respiratória e bradicardia. O Propofol é um anestésico intravenoso de ação ultra rápida. Ele é muito utilizado para indução e manutenção analgésica. Seu efeito inicia em cerca de 30 a 45 segundos, devido à rápida distribuição pelo sistema nervoso central. A curta duração do efeito acontece pela rápida distribuição do medicamento pelos outros tecidos do corpo. Esse medicamento é metabolizado principalmente no fígado e seus metabólitos são eliminados pelos rins. Sua meia-vida varia entre 1 e 3 horas e um dos seus principais efeitos clínicos são a hipnose rápida, recuperação anestésica rápida e efeito antiemético. Mas ele pode causar hipotensão arterial. A dexmedetomidina é um agonista seletivo dos receptores alfa-2 adrenérgicos, muito utilizado para sedação em UTI e procedimento analgésico. Seu início de ação ocorre entre 5 e 10 minutos, produzindo uma sedação parecida ao sono fisiológico, com pouca depressão respiratória, e ele apresenta alta ligação às proteínas plasmáticas. Também é metabolizado pelo fígado e é eliminado pelos rins. Sua meia-vida é de aproximadamente 2 horas, e entre os principais efeitos clínicos estão a sedação, analgesia leve e estabilidade respiratória, mas ele também pode causar bradicardia e hipotensão. Olá, eu me chamo Rosa Maria, vou falar sobre as reações adversas de fármacos, como os opioides e os sedativos hipnóticos, usados em casos graves de pessoas que estão internadas em UTI. Eu classifiquei em reações de curto a longo prazo. Começando pelas de curto prazo, a gente tem a constipação. O que acontece? Antes é importante ressaltar que, no caso específico dos homeopioides, eles vão ter receptores tanto no sistema nervoso central quanto no trato gástrico-intestinal. Então, o que acontece? A gente, nesses receptores específicos, através das sinapses feitas pelos neurônios, é liberada uma substância chamada acetilcolina, que vai estimular a contração do intestino, o movimento peristáltico, onde ocorre a passagem das fezes até o reto. O que acontece nesse caso? Quando essas substâncias são ingeridas, elas fazem a hiperpolarização do neurônio. O que acontece? Vai haver uma menor uma menor entrada de cálcio e maior saída de potássio, fazendo com que o interior do neurônio ele fique negativo. E o que isso causa? Dificulta a passagem de impulsos nervosos para o nosso cérebro, fazendo com que haja redução desses movimentos. E o que isso acontece? Quando há essa redução, há uma maior absorção de água no nosso corpo, fazendo com que as fezes fiquem mais ressecadas e haja essa maior dificuldade de expulsão das fezes. No caso, agora, falando de náuseas, também no nosso estômago vai ter uma redução da atividade do estômago, fazendo com que o alimento fique mais tempo e demore mais tempo para acontecer a digestão, fazendo com que a gente se sinta com aquela sensação de estufamento e também com náuseas nessa região. Já na questão de vômito, a gente no nosso tronco encefálico, a gente tem chamado a zona de gatilho quimiorreceptora. Ela é responsável pelo quê? Ela vai monitorar e detectar substâncias tóxicas no nosso sangue. Então, o que ela vai fazer? Ela vai detectar e aí ela ativa o reflexo de vômito para que a gente consiga expelir essa substância. Nesse caso, ela vai identificar essa substância, no caso, homeopioides, como essa substância estranha. Então, pode ser que a pessoa que ingira também tenha vômitos nesse processo. Já na questão de sonolência, a gente tem grupos de neurônios chamados, no nosso tronco encefálico, a gente tem um grupo de neurônios chamados de sistema reticular ativador ascendente, que eles vão ser responsáveis por fazer a liberação de substâncias como noradrenalina e acetilcolina, que vão ser responsáveis por fazer com que nosso cérebro fique em modo alerta. E também, nesse caso, vai acontecer a hiperpolarização desses neurônios, fazendo com que haja essa maior baixa atividade. Então, o cérebro meio que desacelera, a pessoa fica nesse estado mais de sonolência.
quer dizer, ele é uma redução da atividade cerebral. No caso da coceira, vai haver uma maior liberação de histamina, que é uma substância responsável por fazer dilatação dos vasos e também provocar irritação das terminações nervosas, fazendo com que a pessoa sinta mais coceira. Já na depressão respiratória, o que acontece? No nosso tronco encefálico, mais especificadamente no bulbo, a gente tem quimioreceptores respiratórios. Eles são responsáveis por fazer o monitoramento dos níveis de oxigênio e gás carbônico que a gente tem no nosso corpo. Então, quando eles detectam que tem uma menor quantidade de oxigênio e maior de gás carbônico, é como se eles tivessem um reflexo, como se fosse uma contração no nosso diafragma para a gente conseguir fazer a inspiração e expiração de uma forma mais acelerada, para que a gente consiga absorver uma maior quantidade de oxigênio no nosso corpo. E ocorre o mesmo processo de hiperpolarização dos neurônios, fazendo com que a gente tenha uma respiração mais lenta, mais devagar. Presente tanto nos omipioides e sedativos, tem as reações de tolerância, que é quando, com uma forma de se proteger, o organismo ele eleva os níveis que aquela substância faz efeito. Então, nunca vai ser a mesma dose. Conforme o corpo vai se acostumando, a dose tem que ser aumentada. E isso pode criar uma dependência no corpo, porque ele está acostumado com aquela substância. Quando é retirada, quando não é mais digerida, o corpo ele age como se estivesse em desequilíbrio, fazendo com que a pessoa tenha alguns sintomas e fique em estado de abstinência. Agora, especificadamente, reações relacionadas a sedativos, como eles são substâncias tanto para relaxamento, ansiolíticos, para ansiedade, como calmantes, eles vão fazer com que haja também essa questão da sonolência. Eles também vão ter essa questão da hiperpolarização, mas de uma forma diferente. Porque em vez de ser o cálcio e o potássio, vai ser os portões, onde o GABA ele faz com que se abra esses portões. Mas, nesse caso, os sedativos, eles vão também se conectar a esses receptores, onde o GABA se conecta, fazendo com que esteja uma abertura maior desses portões, fazendo com que mais cloreto, que é negativo, entre, fazendo com que o interior desses neurônios sejam negativos, causando a hiperpolarização desses neurônios e diminuindo a atividade, né, dificultando a transmissão de sinais da sinapse, nesse caso. Então, vai trazer mais sonolência, também tem a questão de amnésia, alguns pacientes não lembram de algumas coisas recorrentes. E também vai ter a questão também, como eu falei, da tolerância e também a questão da dependência, se não for tratado corretamente.